que essa rodada ela tem o mesmo procedimento da rodada anterior, né? Nós vamos fazer 2 outras rodadas com uma pergunta de um docente, uma pergunta de um técnico e uma pergunta de um aluno, de um docente, de um discurso referente. Professor Cláudio Marinho, do curso de Geografia. Boa pergunta. É nóis. Giacomo, técnico do curso de Letras. E Walter Henrique de Oliveira Souza, discente do curso de História. Foi embora? Então, pela lógica, vamos sortear outro, por favor. Maicon Rodrigo Silva, do Bacharelado em Humanidades. Professor Cláudio, boa noite, meu nome é Cláudio Marinho, sou professor do curso de Geografia e coordeno o LAPROCE, que é o Laboratório de Produção de Conteúdos Educacionais, que eu estou com o apelido aí de cameraman da faculdade, né? Todo lugar a gente está indo filmar dentro desse projeto, né, de disseminação do conhecimento e da informação em nossa universidade. A gente tem um problema aqui na universidade de inclusão digital, mas também de inclusão cultural. Ou seja, muitas das vezes nós temos recursos, equipamentos, internet disponível, mas nós não temos a cultura, né? Ou seja, é preciso a gente incluir culturalmente toda a nossa comunidade no meio. Então eu queria saber o posicionamento de você sobre a educação à distância. Nessa rodada nós vamos dar início com a resposta da chapa 2. Vai ser polêmico. Eu dei aula na educação à distância numa especialização em filosofia. Na forma como ela foi estruturada, o professor, que era eu, professor da disciplina, eu criei a disciplina. Só que quem acompanhava a disciplina era o tutor, né? Então, criei a disciplina com estrutura, fiz pequenos vídeos curtos, 15 minutos, porque não é presencial, então montei a disciplina toda. Quando chegaram os trabalhos, eu fui lá e abri e corrigi. Professor, fui lá corrigir. Não era minha função. Os tutores iam corrigir. Só que eu corrijo, e eu sou assim mesmo, porque eu primo por educação de qualidade, eu fui lá verificar se aqueles textos eram textos elaborados ou copiados, e achei a maioria copiada. Como eu achei a maioria copiada, o que eu fiz? Eu reprovei quem copiou e valorizei quem fez por si mesmo. Pronto. Só que depois eu fiquei sabendo que era o tutor que ia corrigir. A tutora entrou no sistema, corrigiu, não fez o mesmo processo que eu fiz, e deu nota, passando praticamente 50% da turma. Então o que eu disse? Estou pedindo meu desligamento, porque atrelado ao meu nome tem que ter educação de qualidade. Não estou querendo dizer que a EAD faz isso, não. Mas estou querendo dizer que não tive uma boa experiência, então eu teria cuidado na forma de elaborar. Por exemplo, não deixaria tutores fazer a correção. Quem elaborou, assume a correção até o final. Agora, concordo contigo, a gente tem um laboratório enorme de informática, que a forma como ele é distribuído não é interessante e nem funcional. Por isso, nunca está sendo usado. Cláudio, obrigado a pergunta. É uma pergunta da hora essa. Eu vou falar um posicionamento muito claro que a gente tem como chapa. Nós somos contrários, totalmente contrários, à formação inicial de professores ser feita à distância, por exemplo. Porque não tem um estudo que embasa, que tem um indicador de qualidade, você perde a interação que a universidade propicia. Há um fomento político hoje para precarizar o acesso à docência, à formação de professores apenas pelo ensino à distância,
E é uma ameaça que a nossa universidade sofre hoje, de termos os cursos de licenciaturas todos transformados em cursos de educação à distância. Pesquisa educacional, igual da Bernadette Gatti, mostra que os lugares onde isso funciona têm estruturas muito específicas. Fundação Carlos Chagas, aquela que as federais do Rio de Janeiro, junto com a UERJ, fez um consórcio, a UNB tem um modelo interessante, porém, onde ela funciona mesmo para formação continuada, onde o mercado explora menos. Hoje, o grupo Croton, por exemplo, um grupo econômico, ele é muito interessado que a gente se transforme em EAD e que ele assuma a dianteira desse mercado. Mais de 30% da formação hoje inicial de professores está sendo feita à distância. Se você for hoje numa creche, a pessoa formada em pedagogia provavelmente vai ser formada na Unopar ou outro lugar. E o letramento, por exemplo, isso é diferente da gente pensar a questão da tecnologia no ensino. É muito diferente. Nós somos totalmente favoráveis. Há coisas dentro do currículo que podem ser feitas à distância, porém não são todas. Aprender uma teoria, ter uma supervisão de estágio à distância, isso na minha cabeça não entra. E eu não sei se tem outro país no mundo que faz isso. Hoje, uma política pública é abrir curso EAD à torta e direita. Giacomo. Boa noite a todos. Sou Giacomo, estou secretariando o curso de Letras. Trago aqui uma questão que não é só minha, de todos os técnicos. Acredito que não só da FH, mas de toda a universidade, que é a questão da implementação das 30 horas do nosso serviço técnico administrativo. Então, eu queria saber qual é o posicionamento de vocês em relação à implementação dessas 30 horas, se são favoráveis, se são contra, se são contra, por quê? E se são favoráveis, como pretendem implementar. Diácono, a chapa é favorável, mas não considera que ela é possível de ser feita nesta conjuntura, principalmente para a FH. Vocês mesmos percebem, né, qual é o problema quando um técnico sai para afastamento, para capacitação, que é um direito de vocês. Como é que a gente faz aquela organização para que um outro técnico assuma, né? Então, por isso que quando a Josélia respondeu sobre o trabalho dos técnicos, a nossa proposta era que vocês estivessem no mesmo ambiente, que fosse possível que vocês fizessem a capacitação ficando pelo menos de 1 mês a 2 em funções de rodízio, no mesmo ambiente. A gente pensou naquela sala que está o laboratório de informática, trazer aquele aparelho numa outra estrutura para a sala do BHU aqui embaixo, que é multiuso, chave pública para todo mundo usar, né? E usar aquele espaço para quebrar aquela parede lá, colocar um balcão de granito, o que a universidade pode fazer, ou seja, não vão pedir dinheiro nenhum para fazer isso, vidro, para dar esse distanciamento, segurança para vocês e tudo, e que vocês possam fazer essas formações e organizar esse rodízio entre vocês. A longo prazo, quando a gente começar num outro contexto histórico, pensar a revisão das pactuações, porque nós teríamos direito a muito mais técnicos do que nós temos, aí sim é a hora de lutar pelas 30 horas com vocês. Mas é importante trazer aqui na discussão das 30 horas que vocês fazem, vocês defendem essa questão, inclusive, de uma mudança de carga horária nos sistemas de todos os serviços serem prestados à noite. Isso é fundamental, nosso curso é noturno, né? Jaco, obrigado pela questão. Nós, como chapa, somos favoráveis às 30 horas, inclusive para a gente que é professor, tá? Eu quero lembrar isso, mas... mas é quase que impossível a gente pensar isso hoje. A gente pretende, depois de um dimensionamento humano, colocar essa questão. A priori não dá para a gente pensar. Porque a legislação prevê que as 30 horas sejam cumpridas em situações específicas. Uma delas é a prestação do serviço contínuo. A gente tem que fazer a seguinte pergunta: a nossa FH presta serviço contínuo em 3 turnos? Hoje tem um atendimento de manhã, porém quem frequenta a FH de manhã? Se a gente tiver isso bem dimensionado, se um dia tiver curso diurno, já tem os mestrados, mas de manhã, por exemplo, não tem ninguém. Aí a gente pode colocar essa questão novamente para a gente poder regularizar. E a gente tem que fazer uma conta simples.
Se somos 17 que trabalham 30 horas, tem uma multiplicação a ser feita. Se todos diminuírem a carga horária em 10 horas, a gente vai dar conta de atender todo o serviço que precisa e, ao mesmo tempo, garantir a capacitação. A gente tem um compromisso com os técnicos de que a gente vai fazer esse estudo do jeito que tem que ser feito, com muita responsabilidade. A gente é favorável desde que a gente possa fazer isso. Atualmente eu não vejo possibilidade, mas depois que a gente dimensionar, sim. Michael? Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, uma boa parte dela já foi respondida agora, né? Quando se fala sobre criar um espaço que seja para todos, eu gostaria de saber se esse espaço é somente social ou que se a ideia de se criar um espaço ele seja de oportunidade e igualdade, né? E aí eu coloquei um exemplo, né? O DRCA, o restaurante universitário e os demais tratamentos que não são, né? Para gente que estuda à noite, a gente não consegue ter acesso a ele, né? E não que fala na universidade, que fala em direitos iguais, a universidade à noite ela pega nisso, né? Ela tira esse direito nosso e eu gostaria de saber qual que é a ideia de vocês para mudar essa realidade. Marco, por isso que é muito importante a gente construir a representatividade coletiva, para além de escutar, de construir espaços. Porque, veja, isso não é à toa, isso não é sem intenção. Qual é o curso noturno? A quem ele atende? Por que ele atende? Né? Essa leitura precisa ser feita. Para quem estava aqui na reunião com o Cristóforo, você vê claramente que eles nem sabem da nossa realidade. Eles nem sabem que existe o Campus 3. Né, que é o pavilhão 3, que é um lugar que para quem está de dia é tranquilo, mas para quem está à noite, ele é ermo, longe da lanchonete, longe das nossas realidades. Eles nem sabem quem é o perfil do alunato que vem à noite. Por isso que quando a gente trabalhou, a ideia é fortalecer as representações estudantis, sim. É preciso que vocês tenham condição, uma das discussões nossas por que o CA do BHU sempre é ocupado por alunos que são externos e nunca da região de Diamantina. A gente tem discutido isso, então nos espaços de deslocamento, além de nós termos um espaço que seja de vocês, é preciso que a gente possa compreender como trabalhar para que nós possamos de fato colocar que os alunos que vêm de fora tenham representação, tenham voz e que nós, enquanto gestão, possamos defender vocês, não é vocês, nós. Porque nós somos um curso de inclusão social. Então, nesse sentido, nós precisamos dar voz a vocês para que a direção também seja porta-voz, quando não há CA. Né? No fórum de evasão agora, nós pedimos isso, o DCA não estava lá. Comunique a coordenação, vamos acionar o CA para que esteja aqui. Mas nós precisamos fazer essa mediação junto com vocês. Nem sempre nós escutamos vocês. Isso em todos os espaços precisa ser reorganizado. Uma questão que eu fico pensando também é que quando a gente fala no espaço de debate, é nas relações também de ensino. Quais são os instrumentos que vocês hoje usam? Nós temos um instrumento de avaliação que nem sempre vocês acionam ele. Maico, cadê você, Maico? Tá aí? Tá aqui, ó. Obrigado. Foi meu aluno de arte e educação, uma aulazinha. Essa questão tem uma dimensão. Quando nós reformulamos projetos pedagógicos na FH e fizemos isso sozinhos, solitariamente, cada um no seu curso, e pagando um preço caro por isso com a relação com a Prograde, os estudantes eu não tenho conhecimento que eles participaram da gestão pedagógica da própria disciplina que eles iam cursar depois. Isso é uma questão de ocupação de espaço por parte de vocês. Nossa chapa tem medidas muito práticas para poder reverter isso. A primeira delas é mostrar ao Consul que somos e o que fazemos. Nós temos um contato, hoje eu e a Simone abrimos conversas com algumas chapas para que a PROAC e a Prograde elas tenham atendimento noturno e não no prédio da reitoria, lá no pavilhão de aulas. Isso depende muito mais da organização da gestão da direção junto à reitoria do que do coletivo de vocês, que eu tenho certeza que vai demandar isso para a gente depois. Só fazendo uma correção, a gente também tem o CA de letras. Tá? Uma outra questão, hoje o nosso desenho curricular é muito engessado e os nossos alunos noturnos não têm espaço à noite para fazer nenhuma outra atividade.
um esporte, alguma ação de extensão que eles possam atuar. Isso não existe hoje. Um outro compromisso que a gente assumiu é que nós, na direção, iremos, pelo menos um dia na semana, nos disponibilizar no noturno para atendimento às demandas e à comunidade da FH, que isso também é uma coisa que hoje não existe, né? Enfim, acho que é isso. Com isso a gente passa na segunda rodada de questões, né, desse bloco, pergunta dos docentes. Helga Silva, do professor de turismo. A gente fica tão feliz quando a gente vai sorteado, parece que a gente foi sorteado. Vinícius Barbosa, técnico. Eu não sei se é Bianca ou Ianca Rocha, aluna do turismo. Já foi? Tchau. Vinícius Rabelo, aluno discente do curso de Humanidades. Professor Helga. Boa noite a todos. As chapas. Eu acredito muito na questão da discussão, na questão das decisões dialogadas, mas existe uma questão que são as atribuições e competências de um diretor. A minha pergunta é a seguinte: considerando que uma das competências do diretor é designar servidor para compor representações, a chapa manterá a dinâmica atual da gestão, que por meio de deliberações e critérios orientados pela congregação, chegamos a um ponto de ter que sortear um representante entre os docentes, discentes e os técnicos para poder compor essa organização. Lembrando que, mesmo que dialogada, mesmo que o encaminhamento seja com a participação, a decisão é um ato único do diretor. Então eu gostaria que vocês, além dessa questão que vocês colocam e que nos representam, que é a questão do diálogo, da ponderação, em que momento vocês vão decidir? Este é um exemplo. Obrigada. Chama por isso. A Helga trocou no ponto crucial. Nós estamos falando aqui em defesa da UFVJM e a FH não se organiza como um corpo político. Isso já há anos, entendeu? E o que acontece? Quem entra na direção, óbvio, para não arrumar nenhum problema com os professores, faz o quê? Não indica. E quando indica, como a gente já fez, como eu já fiz como vice-coordenadora e o Davidson que está ali, sabe o que o professor faz? Ele não passa pelas instâncias da FH e vai direto na reitoria para pedir para ser desligado. Esse é o ambiente da FH, para vocês terem uma ideia. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: o que faltava e não aconteceu ainda, e hoje, antes de vocês chegarem aqui, teve uma assembleia de professores para decidir uma carta a ser entregue para as chapas de comprometimento do que iam fazer, não é? Bom, a Assembleia decidiu não tratar desse momento agora e esperar a eleição acontecer para entregar essa carta melhor elaborada para os professores. Na congregação, quem era membro da congregação só percebeu uma coisa: de novo, a gente não é capaz de discutir alguma coisa como um grupo político. Ou seja, se não for capaz de discutir como um grupo político, no caso das representações, eu indico uma pessoa. José indica que eu sou vice. José indica uma pessoa, essa pessoa não vai. O que faz? Encaminha para o comitê de ética, encaminha para a procuradoria, fala, era a função do cara, estou na minha execução de indicá-lo para o cargo, e ele não foi fazer, entendeu?
Só que antes disso, qual que é a ideia? A ideia é chamar a assembleia e tentar convencer os professores a se engajarem. Elga, obrigado. É uma questão assim que, se a gente eleito, eu não tenho dúvida nenhuma de que a função discricionária ela precisa ser cumprida. E mais uma vez eu volto na forma. As comissões que a gente tem participação, aquelas que são formadas pela Prograde, pela Proesc, além da obrigatoriedade que a gente tem de participação, existe uma coisa chamada perfil, que não é olhado. É importante que a gente tenha um representante, se sortear alguém que não tem perfil nenhum, às vezes, para estar em determinado lugar, é afundar a nossa unidade acadêmica. Eu não acredito que com diálogo e respeito não é possível, se eu chegar para um par como diretor e falar assim, eu preciso de você nessa comissão para a nossa unidade acadêmica, porque ele não vai atender isso. Não entra na minha cabeça ter que sortear. E não esperem da nossa gestão marcar uma assembleia às 18 horas, uma congregação às 18h30, um debate às 19h. A gente não vai fazer isso não. Porque isso é desorganização. Não tem cabimento, isso é falta de agenda. E tem uma coisa que a gente sofre muito hoje, que é com o excesso de instâncias burocráticas que a gente tem. Eu e a Simone estamos pensando em trabalhar no Conselho Universitário a mudança do regimento. Não tem condição um curso com 14 professores, com 7 deles no órgão colegiado, outros 3 no NDE, e a gente está aqui fazendo ensino, pesquisa e extensão, a gente precisa ficar indo para reunião. Isso é um problema real. Se a gente contar quanto custa uma hora nossa como servidor público, a gente está marcando toca, está dando bobeira e muito grande. A gente pretende fazer uma política grande junto para que a representação ela seja de qualidade, que ela seja eficiente. Diferente de você estar no órgão porque precisa estar no órgão. E quando precisar designar, que vai ser uma exceção, uma gestão nossa, a gente vai designar com toda tranquilidade. Boa noite a todos. Minha pergunta, eu acho que é mais um espaço para poder entender vocês, o que vocês entendem da FH, o que vocês têm para a gente. Eu queria saber de vocês o que vocês entendem como o maior problema que existe na FH, ou os 2 principais problemas que existem na FH, e o que vocês têm, o que vocês vão fazer para resolvê-los. Vinícius, qual é o maior problema da FH? O maior problema da FH é a falta de articulação. Você mandou um agendamento para todos os professores para poder ir lá reparar os computadores. Me responde aí, quantos professores te responderam para fazer isso? 20%. O cara não consegue executar o trabalho dele porque os professores não respondem para agendar um negócio para ele ir lá fazer o trabalho. Está entendendo? Então, para mim, o primeiro problema é esse. É a articulação política, que tem que ser forçada. Política. Não de afetos. Política. A UFVJM também e a FIH, se não se organizar politicamente, o que vai acontecer? O trator vai passar em cima da gente tranquilo. Pode começar com um curso aqui, o outro lá. Eu tenho pavor de imaginar que nós vamos chegar um momento de curso apontando o dedo um para o outro. Você evade mais, eu evado menos. Eu dou mais atenção para a sociedade, você dá menos, não sei o quê. E aí a gente escolhe com critérios qual é o curso que vai ser fechado. Agora, se ele for uma faculdade unida, tudo, sem diferença, aqui tem bacharelado, aqui tem licenciatura, não. Aqui tem um corpo docente, um corpo discente, um corpo de técnicos que tem que trabalhar unido, com a mesma voz em todo lugar que aparecer, para defender a FH. Nesse sentido, a discussão política, Vinícius, implica entender que quando um técnico pede um trabalho, ele está fazendo parte de um trabalho maior, que é a discussão de qual é a função que nós temos. Então, nesse sentido, veja, a Faculdade de Ciências Interdisciplinares da Humanidade, se nós não compreendermos qual é o coletivo onde nós nos unimos enquanto função de educação, isso vai nos prejudicar. É preciso que a gente seja um coletivo junto de uma função social que nós devemos ocupar.
Vinícius, obrigado pela questão. Nós vamos elencar duas que a gente considera questões principais. A primeira delas é a questão da convivência. Nós acreditamos hoje, a gente entra na FH, tem um monte de porta fechada, a gente não acha que o colega não vai lá porque ele não queira ir lá. Ele não vai lá porque ele já esteve lá algumas vezes e teve uma reunião tão tensa e horrorosa que ele não tem vontade de voltar. E isso é um problema de afeto, sim, que precede a política. A gente não faz política sem afeto, sem uma boa relação. E a gente pretende atuar diretamente nisso, a gente não quer encontrar só em reunião. O nosso contrato ele não pode ser regimental. Ele não pode ser 8.112, você toma portaria, toma, você está aqui, vai lá da sua aula. Eu tenho certeza que os colegas deixam de responder seu e-mail, não é porque eles não querem responder seu e-mail, é porque tem 18 e-mails no dia. Isso é um problema que não dá para organizar a cabeça desse jeito. Nós pretendemos implantar, inclusive, um boletim semanal para que isso seja organizado, não se chegue tudo de uma vez só durante a semana inteira. Esse é um. O segundo problema é pedagógico que a gente tem. As instâncias de relação entre coordenadores de curso, que nós não discutimos a nossa atividade fim, que é o ensino-aprendizagem, aquilo que a lei nos obriga. Quando a gente senta, a gente discute se pode afastar ou não, mas a gente não discute se um aluno nosso aprende ou não. São, para a gente, os dois maiores problemas. Eu queria só retomar um projeto que eu encabecei em 2014, que foi a biohumanização da FH. Quem estava naquele período lembra que aquelas plantinhas que estão lá, aqueles puffs, aquela arvorezinha na parede, foi fruto desse projeto, desse trabalho, que faz diferença. Pouca coisa, mas já faz diferença. Né, Lu? Isso não é uma árvore, a gente tem um pouco isso como algo que tem que ser retomado para a política do espírito do povo Aleiri funcionar. Boa noite, meu nome é Vinícius, eu sou do curso Interdisciplinar em Humanidades. Entrei em 2016 pensando, é um curso interdisciplinar, maravilha, vai um encaixar no outro. Aí vai ter a autonomia universitária, mas cadê essa interdisciplinariedade que nunca teve? Porque não se discute o que acontece, chega dentro da sala, beleza, esse é o assunto. Aí chega outra aula, não tem uma ideia conectada com a outra, aí fora é uma loucura que ninguém tá, na sociedade ninguém está sabendo nem o que é humanidade, é uma loucura explicar o que é. E a FH fala que a gente pode fazer, mas como que a gente faz sozinho? A gente tenta articular alguma coisa, com qual autonomia que não nos é dada? Vinícius, você falou a questão autonomia neste país não existe, tá? Então eu vou começar desse argumento, porque mesmo o Reúne, que era um projeto de mudança de perspectiva da universidade, dela sair do cursos disciplinares para cursos interdisciplinares, foi uma proposição de mudança cultural que a universidade mesmo não compreendeu, porque a maioria de nós veio de cursos disciplinares. A maioria de nós entrou direto para fazer cursos. Então, o que você, quando o Reúne ou o BHU, na ideia da interdisciplinaridade, e eu vou tirar a ideia da interdisciplinaridade do BHU, porque os BIs em todas as suas discussões são interdisciplinares, a proposição é que você dê amplitude de saberes, acesso à formação, inclusão social de saberes, e aí aquilo que o Cláudio está trazendo, a inclusão cultural permeia oportunizar. Oportunizar é garantir que a pessoa tenha acesso à universidade. O Reúne fez isso. E quem trouxe? Trouxe a grande maioria de uma população que a universidade pública brasileira jamais se preparou para recebê-la. Tá? Porque nós não dialogamos com essas comunidades, nós não dialogamos com os saberes que vêm dela, nós inclusive hierarquizamos mais ainda. Na verdade, nós estamos num grande processo de discutir o que nós queremos. E aí vem aquilo que a gente falou da função social da universidade. Quando nós compreendemos que a faculdade interdisciplinar tem um perfil, tem uma cara, que ela atinge um povo,
e que ela precisa ser valorizada. Nós, professores, nós, servidores, nós modificamos. Quando a Simone está falando desse projeto que ela colocou, eu estava recém-chegada. Muitos de nós participou dele. Muitos de nós demos dinheiro para mudar a aparência, porque nós queremos pertencer ao lugar que nós ocupamos. A gente se sente pertencer nesse lugar? Essa é a pergunta. Vinícius, a interdisciplinaridade, ela é colocada como uma premissa de formação, ela é um risco que não foi avaliado quando foi planejado esse BI aqui. Talvez tenha sido um erro, que a gente reviu recentemente com entrada direta, a gente não sentou para avaliar. Foi um projeto que foi colocado pronto. Agora, o perfil dos nossos estudantes, talvez a metade são estudantes negros, pobres, da nossa região, que os pais não têm escolaridade. Toda turma que eu dou aula eu pergunto, seu pai e sua mãe têm ensino superior? Se a turma tiver 40, talvez um faça assim. Nós não podemos receber um estudante de primeiro período com um texto do Foucault e achar que ele vai relacionar isso com um projeto de pesquisa qualitativa no segundo período. Para mim, isso, um fórum de coordenadores vai ter total condição de ver o que é um caminho formativo adequado para as necessidades que vocês trazem. Sendo que, assim, o maior lugar das faculdades que a gente tem aqui, que cumpre a função social dela, é a nossa, pela maioria dos nossos estudantes serem da região que a gente está. Para garantir uma autonomia formativa para vocês, o melhor lugar é vocês estarem organizados politicamente e participando com a gente junto dos colegiados. O ensino ele também pode ser violento. Você dizer que você tem uma opção, eu posso escolher a disciplina que eu vou fazer, será que pode mesmo? Você tem só uma? Isso é negar o direito ao saber também. E é um erro de planejamento que um fórum de coordenadores pode corrigir. Bom, depois a gente encerra esse bloco. Eu queria só fazer um combinado de duas questões. Se for avançar da hora, você tem que fazer um intervalozinho agora só de 3 minutos e retorna. Tem uma outra questão de ordem aqui, é que não tem mais pergunta de técnicos. Por isso a gente vai fazer as duas perguntas de discente e as duas de docente alternado. Pode ser? Então a gente faz então direto. É a última e as considerações finais após. E de pergunta é a última. Ok? André? Talvez não. Logo seria mais complexo do que votar. Tinha mais de uma hora. José Carlos, do Bacharelado em Humanidades, está aí? Mas a amiga aqui já respondeu. Ela fez a pergunta do vídeo já. Sueli Vitória, da Pedagogia, do mestrado interdisciplinar em Humanidades. Posso fazer a pergunta? Bom, boa noite a todos. Eu sou André, sou professor do BHU, agora DCH. Minha pergunta é bastante pontual, viu? É mais, na verdade, um pedido de esclarecimento. Heron, eu fiquei bastante surpreso com a informação que você trouxe sobre a devolução do dinheiro, né? Eu fui coordenador do BHU em 2012 a 2014 e eu me lembro que a gente tinha várias reuniões para distribuir migalha, porque não tinha dinheiro mesmo, né? Entre o BHU e as licenciaturas na época. Então eu fico surpreso com esse dado que a gente devolve muito dinheiro, né? Eu realmente não tenho conhecimento. Mas aí me gerou uma dúvida, e eu queria que vocês, as duas chapas, comentassem a respeito, quer dizer, retomar um pouco o que vocês já disseram, como vai ser tratado esse dinheiro, sobretudo naquela questão das rubricas, que eu não entendi muito bem como fica aquilo, né? Que tem sempre essa coisa de devolver e depois o orçamento não volta, né? Então eu queria um esclarecimento nesse sentido, na questão financeira e orçamentária mesmo. André,
Eu não posso falar de modo geral, ou falar daquilo que estou dominando a partir de coordenação, né? Na rubrica vem custeio, pessoa jurídica e pessoa física. A questão de diárias também. Né? O que a gente sabe é que para cada previsão, tem que haver previsão orçamentária. O que a gente tem percebido é que vem sim um recurso para FH. Esse recurso, ele tem destino a partir de uma cotação que a DIFES faz na tabela de custos e que se refere à questão do alunado. Então, é preciso que a gente tenha domínio de como que a gente vai organizar esse recurso de modo a atender às demandas que são, primeiro, do curso, aquilo que a Adina colocou de garantir a qualidade pedagógica dos cursos e a existência daquilo que já é previsto em seus currículos. Né? Outra questão é como que nós vamos priorizar para que o recurso, então, a previsão orçamentária tem que estar em todos, essa questão do recurso tem que ser destinada também no planejamento que é da faculdade, porque parte do recurso hoje fica para custeio dentro da congregação, a gente sabe disso, vai um pouco tanto para os cursos e um tanto para a faculdade. O que a gente vem discutindo enquanto proposição é que a gente possa operacionalizar melhor isso, mas primeiro garantindo aquilo que é previsto nos projetos pedagógicos dos cursos, de modo a garantir a qualidade do curso. Então, por exemplo, diárias,